programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Começa agora aqui no Tucarena o Entrevistas, hoje com a presença do senador Roberto Requião. Roberto Requião de Melo e Silva tem 76 anos. Formado em Direito e em Jornalismo, também cursou Urbanismo. Fez carreira na política. Foi deputado estadual, prefeito de Curitiba e governador do Paraná por 3 vezes. Hoje cumpre o 2º mandato de senador. Em quase 30 anos de vida pública, sempre foi filiado ao PMDB. Considerado um PMDBista autêntico, o senador Requião já entrou várias vezes em rota de colisão com membros do próprio partido, inclusive com o grupo de Michel Temer, que está no poder. Em discurso contra o afastamento da presidenta eleita Dilma Rousseff, Requião bateu duro em colegas do Senado. Canalha! 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 Recentemente, o senador Requião batizou o projeto de lei que combate o abuso de autoridade de Lei Cancelier, uma referência ao reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, Luiz Carlos Cancelier, que cometeu suicídio após ser preso, humilhado e afastado da reitoria. Um traço distintivo, característico da escalada fascista, é o abuso de poder, a exorbitância, os excessos da autoridade. Gostaria de agradecer, então, a presença do senador. Muito obrigada pela sua presença no nosso programa. E vou aproveitar para poder também agradecer aos nossos convidados. Pedro Fassoni Arruda, que é cientista político e professor da PUC de São Paulo. A Jéssica Daiane, que é vice-presidenta da União Nacional dos Estudantes. E o José Lopes Feijó, que é comentarista político da TVT. Senador, como a gente viu no VT, o senhor foi relator, está sendo relator do projeto de lei contra o abuso de autoridade. Ao mesmo tempo, o senhor está chamando também um ato em Porto Alegre para o dia do julgamento do ex-presidente Lula. O senhor acha que o ex-presidente Lula está sendo vítima de abuso de autoridade? Você tem alguma dúvida disso, Carol? Eu não tenho, mas eu quero ouvir o senhor. É claro que está sendo vítima de abuso de autoridade. Começou com aquela condução coercitiva que ocorreu aqui em São Paulo. Não tem nenhum cabimento que estão fazendo. Façam uma comparação, estabeleçam um paralelo. Você vê a investigação dura em cima dos pedalinhos da Dona Marisa. Você vê uma investigação radical a respeito de um apartamento que nunca esteve no nome do Lula e que cá entre nós dois, que não nos escutem os outros entrevistadores. Muito provavelmente as empreiteiras iam dar de presente para o Lula se ele aceitasse, mas não deram. É um fato que não se consumou. Ao lado disso você vê o governo e o Congresso com emendas e favores, cargos e nomeações, entregar o pré-sal para as petroleiras estrangeiras e posteriormente votar um projeto de lei que exime as petroleiras de pagamento de imposto até 2040, que acaba com o conteúdo nacional e que elimina a preocupação com o meio ambiente. Então, só na comparação, na questão do equilíbrio desses processos, isso tudo sem nenhuma preocupação do Ministério Público, do Judiciário e das suas associações, que eles têm se manifestado muito através das suas associações, seus sindicatos, por assim dizer. Então, há um biombo colocado em cima desse processo para tirar o Lula da disputa governamental. E o Lula hoje é o único ponto de apoio dentro de um regime democrático, eu vejo, para pôr um fim a esse liberalismo econômico que fracassou na Europa, que fez com que a Inglaterra saísse do mercado comum europeu com o Brexit, que fez com que a Itália derrubasse um primeiro-ministro, que acabou com a Grécia e que faz com que a Espanha, há mais de 1 ano e meio, não consiga montar um governo. É um projeto liberal moribundo que pede asilo no Brasil e encontra asilo por parte de um grupo de políticos envolvidos profundamente no processo de corrupção da política brasileira,
que estão para a defesa da sua liberdade, porque a perspectiva é de que todos vão para a cadeia mais cedo ou mais tarde, entregando o país. Então, É o liberalismo acabando com o Estado Social brasileiro. Então, o senhor acha que a perseguição ao Lula está ligada ao projeto que a candidatura dele pode significar? Olha, eu não vou dizer a você que o Lula não pudesse ser investigado em função das denúncias que ocorreram. Ele poderia, pode, eu posso, você pode. A investigação é absolutamente legítima, mas é que se estabeleceu um foco em cima do Lula. Mesmo o nosso juiz lá do Paraná, o Sérgio Moro, que eu conheço relativamente bem, ele acabou tomando praticamente um ódio pessoal pelo Lula, por um amor desmedido aos Estados Unidos da América do Norte, e foi capturado pelo pecado preferido do capeta, que é a vaidade. Então, à medida que ele toma determinadas atitudes, ele é gratificado pela mídia e pelo mercado financeiro, pelo poder econômico e, notadamente, pelos Estados Unidos. O que é que ele faz, uma vez ou duas por mês nos Estados Unidos, sendo um juiz que está trabalhando no Brasil, num processo duríssimo? Então, tem interesses internacionais também envolvidos no julgamento do Lula. No começo, a derrubada da Dilma, a meu ver, estava vinculada à política norte-americana. Mas, posteriormente, o Temer perdeu o foco. Ele quer se manter no poder. Ele tem feito negócios com quem quer fazer negócio. Ele quer ver se, de alguma forma, viabiliza capitais que, em cima da escravização do trabalho brasileiro, alavanque um simulacro de desenvolvimento econômico, para justificar o que fez e continuar sem a punição devida às infrações que cometeram. Sim. Senador, tendo em vista isso que o senhor acabou de dizer, nós poderíamos ter a certeza de que, além do judiciário ser um dos instrumentos que ajudou ao golpe que derrubou a presidenta Dilma e que estabeleceu esse estado de exceção, ele também é signatário dos interesses internacionais na medida em que, sob pretexto de investigar a corrupção, ele destruiu empresas nacionais importantes na área da construção, na área da engenharia, está arrasando com a Petrobras, que está perdendo toda a sua capacidade, está sendo desintegrada. Temos um ataque ao sistema de defesa brasileiro, submarino nuclear, enfim. É uma sequência de medidas que estão entregando a soberania nacional? Eu mudaria um pouco o seu raciocínio. Eu acho que o capital financeiro nacional e internacional influi pesadamente nesse processo que nós estamos vivendo. E o judiciário foi progressivamente sendo cooptado ideologicamente. Judiciário, Ministério Público, Polícia Federal, cursos e mais cursos de formação em Harvard e universidades americanas, em fundações alemãs. Então, a cabeça foi feita e passou a ser o instrumento do sucesso a adesão a estas ideias liberais. Eu não diria a você que o Deltan Dallagnol é um agente da CIA, mas ele é um religioso batista fanatizado e ideologicamente fanatizado também. Como é que é possível que eles que enxergam tanto não enxerguem que o Estado Social está sendo destruído? Que eles não percebam que as conquistas trabalhistas são conquistas de décadas de luta, são conquistas do próprio Ocidente, não é? Consagradas pela CLT do Getúlio Vargas, que tem mudanças a serem feitas, não há dúvida nenhuma disso. Como é que eles não entendem o que querem fazer com a Previdência? Que não é corrigir um ou outro erro que o sistema tenha e tem, mas é simplesmente entregar para a banca privada isso, como forma de alavancar recursos imensos nessas pensões paralelas, nesses fundos montados por bancos e instituições financeiras. Eles não enxergam nada? Serão nécios? Não têm ideia de história, de economia, de sociologia, não conhecem o mundo? Não é possível que seja assim. Então, é uma mobilização pela vaidade. Eles fazem sucesso porque não se ligam aos problemas nacionais. Eles estão tão desligados da realidade do Brasil, do nosso processo civilizatório e da vida cotidiana do povo, quando os ricos estão. Porque rico no Brasil não é brasileiro mais. O capital financeiro não tem mais nada a ver com o nosso processo civilizatório, com a vida. Eles não se identificam com o nosso povo. Eles se identificam intelectualmente com países europeus, com os Estados Unidos.
O sonho deles é Miami. Você veja, como é que votaram a reforma trabalhista? Porque o Congresso é majoritariamente um Congresso de patrões. Eles não se colocam no lugar do empregado. Mas Senador, acontece diferente com a Previdência. Porque a Previdência, o pequeno patrão também quer se aposentar. Tem um primo, uma prima, um amigo, uma mãe, uma tia. Então é mais difícil de passar a Previdência. Mas eles se colocaram como inimigos do trabalhador, o que é um absoluto desconhecimento da economia, da história e uma falta total de solidariedade e de fraternidade. É importante também, né, como crítico do neoliberalismo que o senhor fazer uma análise dos alcances e dos limites das administrações petistas, né? Porque também Lula e Dilma fizeram algumas concessões ao grande capital e não realizaram as reformas estruturais que muitos defendiam, como o João Goulart defendeu até a sua queda em 64, né? Reforma bancária, reforma tributária, quer dizer, mudar as relações de poder realmente entre os proprietários e os não proprietários dos meios de produção, né? Quer dizer, o próprio tripé macroeconômico do Plano Real foi mantido, né? Meta inflacionária, superávit primário, câmbio flutuante e a própria fatia que é abocanhada pelo capital financeiro sob a rubrica serviço da dívida pública, 50%. Né? Quase a metade de todo o orçamento geral da União, isso daí também permaneceu praticamente intocado, né, durante esses governos petistas. O que a gente está vendo, inclusive, nesse momento é justamente uma guerra justamente pelo fundo público, né, cortando aquela PEC do fim do mundo, que congela por 20 anos os investimentos em saúde e educação para aumentar justamente aquela parcela que é destinada aos pagamento de juros, serviço da dívida em geral, amortizações, etc., etc., né? E o senhor, muitas vezes, inclusive, nos seus discursos em plenário, se colocou à esquerda, né, dos próprios governos petistas, né? Então, seria necessário ir além daquilo que foi realizado até o momento, né? O que o senhor defenderia? Veja bem, eu estou extremamente confortável numa situação dessa. Eu fui oposição à política econômica do Lula e da Dilma. Talvez a única oposição dentro do Congresso Nacional. Porque os partidos aliados ao governo iam tolerando tudo, imaginando que era uma etapa a ser superada. Os partidos do governo vinculados quase que por devoção à estrutura governamental. E o PSDB, o DEM e o PP estavam fazendo a política que gostariam de ser feita. Então eu me colocava como quase que um estranho no ninho dentro do Congresso Nacional. Mas quando surgiu a hipótese do impeachment, eu sabia o que vinha. Agora, hoje, vamos passar por cima disso tudo. Porque hoje eu me manifesto a favor da candidatura do Lula? Primeiro, os erros têm que ser chamados de experiência. Eu acredito que o Lula deve ter aprendido muita coisa. E eu vejo que o Lula é a única possibilidade concreta de, dentro de um espaço democrático, vencermos uma eleição e pormos um fim a esse processo de liberalização que, na verdade, é um entreguismo absoluto da nossa economia, supressão do Estado Nacional e liquidação absoluta do Estado Social. Então, eu estou propondo esse grande encontro pela democracia paralelamente ao julgamento do Lula em Porto Alegre. Agora, veja você, qual é a solução? Referendo revogatório. Quem tem que decidir o que o Brasil quer nesse momento difícil da história da humanidade, não é só do Brasil? Eu vejo essa crise do ponto de vista global. Eu vejo essa crise na Europa, com a tentativa do grande capital financeiro liquidar o Estado Social. Se você me permite uma divagação um pouco maior, eu acredito que isso tudo começa quando caiu a União Soviética. O nazismo já tinha caído. Agora, quando caiu o nazismo e a União Soviética estabeleceu um regime comunista, não vamos analisar o porquê das contradições internas que derrubaram o regime. Então, o capitalismo na Europa ficou assustado e abriu espaço para a criação do Estado Social, que respeitava o trabalho, que respeitava as minorias, que respeitava as mulheres. Mas quando cai a União Soviética, ele volta com tudo e volta em cima de um tripé. Eu tenho insistido nisso. É uma visão dos novos discípulos do Adorno na Europa, principalmente na Alemanha.
Esse tripé se suporta. Primeiro, a precarização do Estado com a supervalorização do capital financeiro através do poder dos bancos centrais. O Estado vira um gendarme, um Estado policial para reprimir a insatisfação de populações oprimidas. Segundo lugar, a precarização do parlamento com o financiamento privado de campanhas. Não tem mais programa partidário, não é? Não tem mais discurso de campanha que seja honrado pelos candidatos. Eles passam a ser mandaletes, representantes dos seus financiadores. E o terceiro ponto de apoio do tripé, que é o fundamental para a volta do domínio absoluto do capital financeiro, é a precarização do trabalho, o negociado sobre o legislado e o fim da previdência social pública que será entregue aos grandes grupos financeiros, bancos e grupos financeiros. Então, isso que aconteceu na Europa é o que acontece no Brasil hoje. Mas esse sistema que inviabilizou a Europa, que acabou com a Grécia nacional, que faz com que a Espanha há 1 ano e meio não consiga um governo estável, que num plebiscito derrubou o primeiro-ministro da Itália que queria a prevalência do capital financeiro, que fez com que a Inglaterra saísse do Brexit em condições especiais. Foi o capital inglês que já mandou no mundo, que se associa a movimentos conservadores e desliga da União Europeia para não continuar escravizado pelo Deutsche Bank. Isso tudo vem para o Brasil e se coloca a serviço, num primeiro momento, de um impeachment da presidente Dilma, dominando a mídia, a Rede Globo principalmente, as outras redes de televisão também, com uma narrativa da corrupção absoluta da estrutura política. Claro que a estrutura política estava corrompida. O meu partido é uma coisa incrível, mas os outros todos também, né? Da mesma forma, isso pegou verticalmente a estrutura parlamentar da política brasileira. Mas, depois de derrubar Dilma, o governo passa a estar a serviço desses interesses. E nós estamos vendo o Brasil se desmanchar. Qual é a saída que nós temos para isso? Uma candidatura democrática de um grupo político que deve ter aprendido alguma coisa e é uma candidatura viável, que está com o discurso agora do referendo revogatório, do enfrentamento do capital financeiro e da democratização da mídia, é a candidatura do Lula. Para que os destinos do Brasil não sejam definidos mais pelo Bradesco, pelo Itaú, pelo Ilan Goldfein, pelo Meirelles e pelo capital financeiro internacional. Mas com a democratização da mídia, uma grande discussão, o povo opinar sobre o que quer em termos de sociedade, de governo e de economia. Eu acho que a Jéssica quer perguntar, não é isso? Sim, é porque eu acho que tem um tema muito delicado, que é o da Operação Lava Jato, que muita gente evita falar sobre, né? Porque você tem uma posição crítica em relação à Operação Lava Jato, já é considerado como os que são contra o combate à corrupção, mas eu acho que é um tema importante para a gente trabalhar, porque esse golpe, né, o disfarçado de impeachment e o conjunto de retrocessos que veio após o golpe, foi muito por conta da Operação Lava Jato. Ela tem um papel fundamental na concretização desse golpe. Você vê que o cenário está sendo dominado por uma narrativa que pretende transformar todo político nacionalista e progressista no Brasil num bandido. E qualquer pessoa que tenha olhos para ver e ouvidos para escutar percebeu que a Lava Jato se focou em cima dos políticos progressistas. Eu não estou dizendo que não eram ladrões, que não tenham cometido ilícitos, mas ela estabeleceu um alvo de preferência, dando cobertura para a desnacionalização do país, para o fim do Estado Social. Agora, eu não vou fazer com a Lava Jato o que a Lava Jato fez com o Lula e com o PT. Eu acho que a denúncia tem que ser apurada como qualquer uma. Ela vale tanto quanto valiam as denúncias feitas a respeito de alguns companheiros nossos da política, alguns adversários, que podem ser verdadeiras ou não, mas que foram admitidas como verdadeiras para estabelecer a cobertura do entreguismo no Brasil. Eu não vou dizer a você que o Moro é corrupto, eu conheço ele há muito tempo. Eu fiz a denúncia no meu primeiro governo da CC5, da conta de não residentes no Brasil no Banestado. O Moro, em determinado momento, foi o juiz. O promotor principal foi o Celso III, que hoje está lá em Novo Hamburgo. O Celso III hoje é um opositor radical do processo de investigação da polícia e do Ministério Público nessa questão da Lava Jato, porque desborda todo limite legal.
Mas a Lava Jato foi maravilhosa. Eu conversava outro dia com o Lula, que é insuspeito nisso, e o Lula me dizia, Requião, jamais podemos dizer que somos contra essa investigação. Nós temos que ser contra o desborde, o excesso e a utilização paralela à atitude do Ministério Público e da polícia pela mídia para dar cobertura para o entreguismo. Como é que você pode continuar investigando o apartamento triplex do Lula e não há nenhuma manifestação de classe corporativa desses grupos de agentes públicos a respeito da entrega do pré-sal, da isenção de imposto até 2040, do que aconteceu que o Senado, de repente, toma vergonha na cara e não aceita a projeção até 2040 da isenção? Mandam para a Câmara de novo e a Câmara restabelece isenção até 2040. Não tem sentido nenhum isso. O pré-sal é a Disneylândia das petroleiras. O programa Entrevistas vai fazer um intervalo e nós voltamos já. A gente volta aqui ao Tucarena com o programa Entrevistas. Hoje com o senador pelo PMDB do Paraná, Roberto Requião. Senador, no primeiro bloco a gente falou algumas vezes sobre o poder da mídia e em determinado momento o senhor declarou que parece que sem a mídia não se fazem mais operações policiais no Brasil. Qual que o senhor acha que foi o papel da mídia no impeachment da presidenta Dilma? A mídia fez o impeachment. Ela mobilizou a população, ela mobilizou uma insatisfação sem objeto da população, em torno dos 20 centavos no ônibus de São Paulo. E hoje a descredibilidade a que a política foi levada evita que o pessoal se manifeste diante das barbaridades que estão acontecendo. Me pergunto às vezes, como é que o Macri ganhou a eleição na Argentina? Ganhou porque a mídia fez o argentino acreditar que todo o pessoal que estava com a Cristina era corrupto. Então, isso desequilibra o processo decisório por falta de conhecimento da economia, por falta de conhecimento da história. E como reverter isso pensando num projeto popular? Tem que estabelecer a democracia na comunicação, não há dúvida alguma. A Argentina tem um belíssimo projeto, os Estados Unidos tem também uma contenção que diz respeito ao poder econômico dos grupos. O que não pode é 80% da opinião pública brasileira depender do Jornal Nacional, da Globo e das outras, agora completamente dominadas. Eu vi ontem o Silvio Santos dizer que não era mais dono do SBT, que o Temer tinha passado para as filhas dele. E, em troca, ele está fazendo o apoio total ao fim da Previdência Social, sacrificando milhões de trabalhadores brasileiros. Isso tudo é uma loucura. É falta de visão social, falta de fraternidade. Ora, o mundo não vai poder continuar funcionando assim. Você sabe que o primeiro partido socialista no Brasil, chama-se Partido Operário, você que é sociólogo, foi criado no dia seguinte da proclamação da República pelo meu bisavô, que era um sergipano de Divina Pastora, formado em Recife, que passou 7 ou 8 anos na Universidade Jesuítica em Córdoba, na Argentina. Lá ele se formou. E era um partido, não era marxista. No dia seguinte à proclamação da República, a visão de Marx existia, mas não tinha peso nenhum na sociedade de então. Ela se suportava nos utopistas russos, franceses, propunha a reforma agrária. Ele partia do pressuposto que os donos das capitanias hereditárias não podiam continuar mandando no Brasil através da sua descendência. Ele propunha o ensino público gratuito, a saúde pública gratuita e propunha o fim desse padrão de direito romano no judiciário. Ele propunha o direito arbitral, que é mais ou menos o que faz a China hoje, né? A China não tem esses princípios romanos do direito. Ela tem a conciliação. De um para o outro. Qual que é a diferença? A diferença é que você não tem aquele rito todo, aqueles processos, aquelas teorias. As partes sentam e se entendem. Agora, você imagina o direito brasileiro, lento como é, num país como a China de 1 bilhão e 500 milhões de habitantes. A China tem 113 mil advogados que são os conciliadores. São Paulo tem muito mais advogado do que isso. E a China tem 1,5 bilhão de habitantes. Então, essas coisas estão mostrando a sua ineficiência na estrutura. E o direito, a justiça, acaba se transformando numa corporação de concursados que utilizam
o seu poder na sociedade para multiplicar ganhos e vantagens. Daí vem auxílio paletó, auxílio alimentação, auxílio residência, julgam processos. E você vê essas folhas absurdas, mas isso vale para todas as corporações. Eu acho que isso tudo está chegando no limite. Então o mundo está precisando de uma mudança. E a mudança não é esta da adoção do liberalismo econômico que fracassou na Europa de forma absoluta e que fez, como contraposição, viabilizar a eleição do Trump, do Donald Trump, né? É o Donald o presidente e o Mickey é o vice. Parece que é uma coisa da Disneylândia. Mas eles se opuseram ao quê? Ao domínio do capital financeiro, que saía dos Estados Unidos e ia investir na China e desempregava o americano. Acabou com a capilaridade social dos americanos para cima. A evolução das famílias de nível universitário não conseguiam formar um filho mais. O ensino universitário nos Estados Unidos é pago. Então, essa insatisfação toda foi manipulada pelo Donaldo, ganhou uma eleição, mas hoje ele está dizendo o quê? Estados Unidos para os americanos. Ele está criando grupos de análise para analisar privatizações de empresas americanas. Ele está proibindo a saída do capital para gerar emprego dentro dos Estados Unidos. E nós aqui fazendo o quê? Congelando investimento, aumentando carga horária e diminuindo o salário de uma forma insana. Queria aproveitar para falar do ensino pago, que você citou aí dos Estados Unidos, e do relatório recente que saiu do Banco Mundial, orientando que se acabasse com o ensino... Banco Mundial, e que o Brasil também encomendou, e o Joaquim Levy foi o comandante desta incoerência absoluta que foi apresentada, e a Globo passa toda a noite como se fosse o supra-sumo da verdade. Eu vou pedir para a Jéssica concluir a pergunta, só para quem está assistindo conseguir entender eu queria fazer, na verdade, essa relação, que é a orientação, né, de acabar com o ensino público a nível superior no Brasil e as ações que aconteceram nas universidades, tanto na UFSC quanto na UFMG. Assim, para nós, movimento estudantil, a gente olha com muita preocupação, né, isso nos relembra o período da ditadura militar no Brasil e um período em que as universidades não têm autonomia de conduzir suas pesquisas, de conduzir o seu trabalho, e também uma intencionalidade de, com essa ação, acabar apontando para as privatizações da educação pública a nível superior. Então, me parece que está tudo meio relacionado. E, além de tudo isso, a justificativa para esse ataque é também a corrupção. Então, que é um tema que é muito sensível na sociedade, porque todo mundo é contra a corrupção, todo mundo quer que se combata a corrupção no país, e esse tema muito sensível acaba pegando mesmo no bojo da opinião pública, né? Então, se há corrupção nas universidades públicas, se esses gestores, né, estão sendo acusados, a gente tem que, de fato, apontar uma outra saída para a universidade. E o que tem sido apontado é PEC 366, pagar mensalidade na universidade, é a privatização, e isso, né, na minha opinião, compromete também a soberania do país, que eu acho que é um tema que o senhor tem muita dedicação. E, por mais que a gente fale muito em soberania, às vezes é difícil para o povo, né, na sua casa, ali, conseguir entender qual é o impacto concreto e real na vida de cada um quando se ataca a soberania do país. Então, eu queria que o senhor trabalhasse um pouco disso. Quando a universidade é atacada pelos bandidos da privatização, nós temos que fechar com elas de uma forma absoluta. Agora, imaginar que as universidades não têm problemas é uma tolice também. A qualidade de ensino está caindo, as corporações avançaram, existem uma miríada de cursos de graduação, pós-graduação que não levam a lugar algum. O ensino técnico e científico não está presente nas universidades públicas do Brasil. Tem 1000 problemas. Agora, no momento, é fechar contra a sua destruição. Agora, uma análise crítica tem que ser feita. Eu fui governador do Paraná, eu tinha 27 universidades e eu sei o que me custou isso. Quando eu assumi, eu comecei a mexer nisso, eles montaram uma associação de reitores para me processar. Numa universidade, um professor de uma determinada matéria ganhava R$3.000, na outra ganhava 15. Cargas horárias completamente diferentes em nome da autonomia. A corporação vai se defendendo e vai esquecendo a sua função, que é a educação, a elevação do nível científico e intelectual do país. Eles acabaram me oferecendo almoço e jantar porque eu consegui acertar muita coisa. Em vez de ser criticado, eu acabei sendo elogiado. Mas tem muita coisa para mudar. Eu conversava ontem pelo telefone com o Nil Deurix, professor do Departamento de Economia de Santa Catarina, e ele dizia: Requião, vamos defender isso contra o ataque,
Mas não vamos defender o corporativismo, que a universidade brasileira está precisando de profundas reformas. Agora é isso, nesse momento, é a defesa contra a predação. Porque eles não querem consertar a universidade, querem transformar num negócio. Senador, contra-reformas importantes que estão sendo discutidas é a contra-reforma da Previdência e a contra-reforma trabalhista. Inclusive, a gente vê os barões midiáticos aqui no Brasil fazendo uma campanha sistemática realmente para, inclusive com eufemismos, né, porque as palavras são sempre carregadas de ideologia, como se isso fosse uma forma de modernização da legislação brasileira. A flexibilização, a desregulamentação trabalhista, enfim, que são expressões utilizadas em lugar de precarização, né? Ou seja, são direitos que foram conquistados pela classe trabalhadora depois de muitas décadas de luta e que agora vão sendo retirados. Inclusive, a imprensa compra, né, essa versão de que a Previdência é deficitária. Existem estudos importantes. Eu não diria que a imprensa compra, a imprensa é comprada para assumir a tese. E nós sabemos, né, tem estudos importantes de economistas, de universidades, o Eduardo Fagnani, da Unicamp, a Denise Gentil, do Rio de Janeiro, né, que comprovam ali que, se nós analisarmos, né, o financiamento da Seguridade Social, arrecada-se mais do que se gasta com os benefícios, né? E isso não é mostrado, né? Fora então, da máquina do Estado. Ou seja, nos programas, né, da mídia corporativa, enfim, nesses programas de bate-papo, mesa redonda, enfim, há quase um consenso de que é necessário levar adiante essas reformas, como se isso daí fosse melhorar a vida dos pensionistas, dos trabalhadores, enfim, né? Então eu queria que o senhor também falasse um pouco, né, caso essas reformas sejam aprovadas, enfim, qual vai ser a situação realmente dos trabalhadores aí nos próximos anos? Eu acho que nós temos que partir para o referendo revogatório, revogar isso tudo e começar a rediscutir. Porque é evidente que tem distorções. Eu lembro que o Temer me falava sempre de um programa de debate numa televisão dessas do Delfim Neto. O Delfim, com 85 anos, dizia: eu tenho uma aposentadoria, sei lá, o valor qual era, R$30 mil por mês. Tenho 85 anos. Se amanhã eu casar com uma menina de 19 e morrer depois da manhã, ela vai ficar com a minha pensão sem nunca ter contribuído nada até atingir, por exemplo, a idade que eu estou hoje. É claro que isso é uma distorção. Mas isso é uma coisa consertável. Eles aproveitam essas distorções que eles não estão resolvendo, eles não estão mexendo na aposentadoria do parlamento, não estão mexendo no judiciário, não estão mexendo no Ministério Público, não estão mexendo nas carreiras de Estado e estão acabando com a aposentadoria do trabalhador. Eles estão no caminho da privatização de uma forma tal que o banco vai ficar com esse dinheiro todo e ninguém mais vai conseguir se aposentar. É esse o processo. E no caso da reforma trabalhista, né, eu me lembro... A reforma trabalhista é uma infâmia. Sim. É uma verdadeira loucura o negociado sobre o legislado, sabendo já os primeiros resultados quais são. O negociado sobre o legislado é muito ruim, mas não é o pior aspecto da reforma, senador. O pior aspecto da reforma é a precarização que ela traz claramente embutida na lei. Claro. E que faz com que, por exemplo, uma Universidade do Rio de Janeiro demita numa tacada só 1.200 professores para rebaixar salário. Que faz com que uma rede de lanchonetes conhecida anuncie trabalho precário de final de semana pelo preço de um sanduíche. A precarização embutida na reforma, terceirização que foi aprovada, o trabalho intermitente, o aumento do trabalho temporário, da jornada do trabalho temporário, quase igualando ao trabalho por prazo indeterminado, a dificuldade de acesso ao seu trabalho que a lei traz, é muito, mas é muito pior do que o negociado sobre o legislado. É a precarização total, mas é um instrumento da precarização. Hoje, os professores do Paraná invadiram o Palácio Iguaçu, porque Sua Excelência, o governador Beto Richa, do PSDB, resolveu que os PSS, que são os contratados, que suprem faltas eventuais dos professores estatutários, estão sendo demitidos para serem contratados com R$40 a menos por mês no seu salário. É uma verdadeira loucura. Agora, isso, além de insensibilidade, é burrice, é estupidez, não tem sentido. Isso não vai a lugar nenhum. Esta falta absoluta de fraternidade é o domínio do dinheiro.
E daí eu fico com o Francisco. Conhece o Francisco? Sim. Nós estamos aqui no espaço da PUC. O Francisco Bergoglio, citando a Bíblia quando se reuniram os homens mais ricos do mundo e os governantes mais poderosos em Davos. Capital é bom quando ele é investido numa fábrica, num serviço, ele dá emprego, bons salários. Quando ele é investido na inovação tecnológica, faz o mundo avançar, mas ele não pode governar o mundo porque não se pode servir a Deus e a Mamon. E na Bíblia, Mamon não é nem diabo nem outro Deus. Em hebraico, Mamon quer dizer simplesmente dinheiro. Não se pode servir ao dinheiro, ao capital, a esta concentração brutal de capital. E outro aspecto que a gente tem que examinar, Senador, no curto prazo... Vamos chamar um intervalo e no próximo bloco a gente continua essa conversa. Portanto, o programa Entrevistas volta já. Voltamos aqui ao Tucarena no programa Entrevistas com o senador Roberto Requião, que agora, durante o intervalo, estava reivindicando o direito de concluir o seu raciocínio, que a apresentadora não deixou. Por favor, essa terrível apresentadora já me cortou o raciocínio duas vezes. O papel da apresentadora Mas vamos lá. é o de ser chata. Nós estamos falando sobre o avanço tecnológico. O avanço tecnológico e a robotização devem servir para diminuir a carga horária dos trabalhadores, para dar ao trabalhador e à sociedade humana tempo para se construir intelectualmente, tempo de lazer, de dedicação às artes, de raciocínio, de pensamento. Mas o que acontece? Ele é apropriado pelo capital. Ao invés de ser uma redução da carga horária, é uma demissão de trabalhadores, aumenta o exército de mão de obra desocupada, baixa o salário e o capital aumenta o seu ritmo de acumulação em cima do avanço tecnológico. Isso não pode existir. Então, você tá eu faço uma aqui... comparação disso, como eu fiz com o direito romano. Não vai dar conta mais do aumento de população, como não dá conta na China. Agora, a China não tem nada com isso. Tem que haver uma mudança disso. O avanço tecnológico tem que servir fraternalmente para melhorar a vida das pessoas, não para a concentração da renda. É uma mais-valia da inovação apropriada pelo capital financeiro. Então essas coisas têm que mudar. Uma outra ordem social, você não defende... E nós estamos na contramão disso no Brasil, é uma loucura. É um governo primitivo aceitando como sucesso o fracasso da Europa. O liberalismo na Europa é um zumbi, é um morto-vivo. Faliu na Europa, quebrou a Grécia, criou o caos na Espanha, na Inglaterra, e o único país perdoa, portugueses me perdoem, o único país que está saindo disso é Portugal, que numa aliança pela esquerda mandou as favas. A redução de salário aumentou o salário dos aposentados, aumentou o salário dos que trabalham, está investindo e está saindo da crise. Como saiu os Estados Unidos, como saiu a Alemanha, como saiu o Japão com o Keidanren. Uma associação do Estado com capitais, com preocupação social. Não houve na Alemanha, houve nos Estados Unidos, não houve no Japão, mas o Japão avançou tecnologicamente. Então, nós estamos num momento de crise do mundo e esses governantes de hoje no Brasil estão a favor de uma regressão simplesmente brutal. Se nós não impedirmos que isso aconteça, nós vamos ter uma crise social de proporções inimagináveis. O povo brasileiro, depois de conhecer todos os avanços sociais, a CLT, os avanços trabalhistas do Ocidente, não vai concordar em ser escravo. Vamos então mudar um pouquinho de assunto, porque é uma pergunta que a gente não pode deixar de fazer. Você está defendendo aqui uma plataforma, a gente conta com o senador Requião como candidato à presidência o ano que vem, ou vice-presidente? Me conta como um militante. O pessoal diz, não, o Requião pode ser vice do Lula. Eu me sinto homenageado. Eu acho que é uma valorização do meu protagonismo. Mas eu estou muito mais interessado numa mudança social forte no Brasil. Estou muito mais interessado numa mobilização. E eu estou apostando hoje na candidatura do Lula, com o qual eu tive divergência, eu fui oposição à política econômica, porque é a possibilidade concreta de nós encerrarmos esse período entreguista, essa visão tola do liberalismo e devolvermos o protagonismo para o povo brasileiro, tirando do Bradesco, do Itaú e do capital financeiro nacional e internacional. Os projetos que o senhor defende, que o senhor tem votado como senador, como contra a reforma trabalhista, por exemplo, não apontam para o que o PMDB tem defendido. O PMDB tem defendido, né?
O senhor pretende sair do PMDB ou pretendem saí-lo do PMDB? Se você fosse do PT, eu perguntaria a você se pelo mesmo motivo você não estaria saindo do seu partido. Não é que assim. bom que eu não sou senadora, não importa por isso o que a gente quer partido que ouvir o você senhor. está, importa como você está, aonde você está. Eu tomo as posições que eu acredito. Eu acho que a saída brasileira hoje é uma saída democrática, nacionalista e popular. Não tem outra saída. É necessário enfrentar um grande poder, que é o da mídia. E nós precisamos, para isso, ampliar. Por exemplo, eu me revolto quando dizem fora Temer, tentam transformar isso numa questão do Michel. Não é. O Michel é um peão nisso aí. É fora Bradesco, fora Itaú, fora Capital Financeiro, fora Meireles, fora Ilan Goldfein. E precisa acabar com essa história também desse antagonismo de mortadela e de coxinha. Os coxinhas foram iludidos pela mídia, foram tangidos como um rebanho desinformado. Eles devem perceber o que está acontecendo no Brasil agora e eu gostaria de ver toda essa gente somada num projeto nacional de devolução ao povo da definição dos destinos da economia e da sociedade. Senador, nós temos que ampliar. Senador, esse projeto nacional envolve uma batalha de ideias. Existem propostas, né, de regulação da mídia. Claro. Uma proposta de regulação tanto econômica quanto de conteúdo da mídia. O senhor citou os Estados Unidos, inclusive, onde lá existe uma legislação que proíbe a propriedade cruzada dos meios de comunicação. Em muitos países, como no Reino Unido, também existe uma regulamentação de conteúdo da mídia. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso, até porque nós sabemos da sua experiência enquanto governador do Paraná na construção de uma televisão pública. Né? Eu valorizei a televisão pública e acabei com o dinheiro para a estrutura privada. Quando eu assumi o governo, fui pressionado por uns lobistas que disseram, olha, ou você dá o dinheiro que o Jaime Lerner dava, que a números de hoje seria mais de 2,5 bilhões num período de governo, ou então você vai apoiar de manhã, de tarde e de noite. Qual foi a minha reação? Eu tirei do orçamento o dinheiro para a televisão privada. Daí, nem querendo mais, eu podia ceder à pressão. O fundamental é isso. Agora, veja, nós só podemos fazer isso com um governo forte, eleito e com grande apoio popular. O Lula já teve isso e se perdeu naquela conciliação com os banqueiros. Ele aprendeu isso, eu não tenho dúvida nenhuma que ele aprendeu e viu. A oposição hoje entre o capital produtivo e o trabalho e o capital financeiro invadiu. Daí me dizem, não, mas não tem capital produtivo no Brasil. Não tem capital produtivo porque existe a possibilidade do capital se remunerar e se multiplicar no mercado financeiro. O que fez na Alemanha o Schacht, que foi o autor do milagre da nova política alemã? Ele jogou para baixo a rolagem do capital financeiro, que seria as tais taxas Selic da época, não tinha esse nome, e criou a MEFO, junto com um grupo de grandes indústrias do setor metal mecânico. Era um título, um saque. E ele remunerava essa letra MEFO a 4,5% ao ano. No primeiro momento, quando ele jogou para baixo a rolagem, a moeda alemã não era conversível como o real não é hoje. Então os caras disseram, se não existe mais a possibilidade de aplicar na rolagem da dívida alemã, pressionada pelo Tratado de Versalhes, aquela monstruosidade de pagar indenização de guerra, vamos virar pó. Se não, vocês têm a possibilidade de investir no saque MEFO, que é emitido por estas empresas do setor metal mecânico e garantido pelo Estado alemão. Com esse dinheiro ele financiou a recuperação da infraestrutura alemã. A estrutura metal mecânica, as estradas, as hidrelétricas, ele começou a recompor a Alemanha. É evidente que o Hitler, na sua boçalidade, depois utilizou esse sucesso para a indústria de guerra, aquela loucura do Lebensraum, do espaço vital. Mas esse foi o caminho. E nos Estados Unidos foi a mesma coisa, investimentos públicos, as autoridades do Tennessee, hidrelétricas, portos. Até hoje as hidrelétricas americanas, 80% delas, são administradas pelo exército americano. E o famoso Henry Ford dá um conselho para o Roosevelt. O Henry Ford havia percebido as teses do Taylor. O Taylor dizia o seguinte, se aumenta a produtividade com a especialização do trabalho. E ele associa a ideia do Taylor, da especialização, a uma linha de montagem. Um grupo de operários especializado vai produzir com melhor qualidade e maior velocidade no mesmo tempo e mais ou menos com o mesmo salário.
Aquilo virou um sucesso na linha de montagem da Ford, e a economia americana, que era diversificada, como é a nossa hoje, aderiu à linha de montagem. E o Roosevelt resolveu premiar o Henry Ford. Maior comenda que se podia dar a um patriota americano diante da crise desencadeada pelo setor imobiliário da Flórida. O Henry recusa o prêmio. E o Roosevelt perguntou, mas por que você recusa? Disse, porque nós estamos inviabilizando definitivamente o desenvolvimento dos Estados Unidos. Mas por que inviabilizando? Nós estamos aumentando brutalmente a produção e não tem consumo. Meu Deus, o que eu faço? Veio o primeiro conselho. Na contramão dessas bobagens que estão fazendo no Brasil hoje. Você diminui por lei a carga horária do trabalhador e aumenta o salário. Você terá mais trabalhadores e está aumentando automaticamente o mercado de consumo norte-americano. Foi o que o Roosevelt fez. Foi a retomada do crescimento econômico americano. E daí partiu para os grandes investimentos com dinheiro emprestado, porque afinal o capitalismo existe em função do crédito, do empréstimo. Um país não é uma dona de casa que tem que gastar exatamente o que arrecada. O país investe para recriar o círculo virtuoso do desenvolvimento econômico. O que nós estamos fazendo? A maldita lei dos 20 anos de paralisação de investimentos públicos. Senador, nós estamos aumentando a carga horária e diminuindo o salário. Ou seja, nós estamos vivendo uma estupidez que tem que ser interrompida. A alternativa ao neoliberalismo seria o keynesianismo? A alternativa ao neoliberalismo é um nacionalismo progressista que não caia na armadilha da xenofobia, da visão conservadora, fundamentalista de alguns movimentos religiosos atrasados. Senador, alguns, hein? Porque não são todos. E falando sobre nacionalismo, eleições de 2018, e isso que você trouxe, né, que precisa se conformar um bloco democrático nacionalista para disputar uma frente. Queria que você fosse bem explícito, assim, quais são os setores que estão em disputa para vir para esse bloco, quais são os que não estão em disputa porque já estão posicionados do lado de lá, para que a gente fique claro para o povo brasileiro, né, quem são os inimigos, quem é que a gente está enfrentando e quem é que deve ser disputado para trazer para o bloco. Eu não estou pensando em pessoas. Eu estou pensando na elaboração de uma proposta. Não são pessoas, são setores. Se nós não tivermos uma proposta, nós não temos uma frente, nós não temos a capacidade de aglutinar a nacionalidade em contraposição a isso tudo. É esclarecimento, que é o que nós estamos tentando fazer aqui hoje na TVT. É isso aí. Né? Conversar para passar as ideias do que aconteceu, do que pode acontecer, do que aconteceu antes no mundo e do que está acontecendo agora no Brasil. Proposta. E a candidatura mais viável hoje é a do Lula, com as suas qualidades incríveis e os seus defeitos conhecidos. Um Lula que tem aprendido com seus erros, que subscreva uma proposta muito clara e que seja a possibilidade do Brasil voltar ao regime democrático. Referendo revogatório, anulando tudo isso. E que o Brasil comece a discutir o seu futuro e o povo a decidir. Porque nós estamos na mão do capital financeiro e de meia dúzia de plutocratas que estão comandando o país. Mas é isso que eu estou querendo que você explicite. Não é pessoas, são setores. Capital financeiro, quem são os empresários? O empresariado brasileiro que teria interesse. É o capital vadio, é o adversário. E a aliança tem que ser entre o trabalho e o capital. Daí diria alguém, não, mas o capital no Brasil não existe, está todo mundo aplicando na Bolsa. Faz o que o Schass fez na Alemanha. Acaba com a possibilidade de aplicar na Bolsa e abre a perspectiva de aplicar produtivamente com uma garantia de uma rentabilidade razoável. Você mobiliza de novo a economia. O mundo fez isso na Alemanha, fez nos Estados Unidos, fez no Japão. Nós estamos fazendo o contrário. Nós estamos repetindo a falência da Europa. Nós vamos aqui para a última pergunta que fez Jó, já está ensaiando. É verdade. Está com ela na mira ali, articulada. Não, senador, é que o senhor diz coisas com as quais a gente concorda absolutamente. Por exemplo, que o capital financeiro mundialmente, né, está se sobrepondo ao capital produtivo. Ao contrário, inclusive dominando muitas vezes as grandes empresas, as grandes transnacionais. E absorvendo a mais-valia do progresso tecnológico. No Brasil, nós estamos vendo um encolhimento da massa salarial e da riqueza na mão da população brasileira, que vai se acentuar em função das reformas propostas. A trabalhista e, se conseguirem, a previdenciária. Né? Portanto, o empobrecimento do mercado. Quero ver quem é que vai fazer crédito para comprar uma casa, que é um investimento de longo prazo, se não tiver a garantia do pagamento, qual é o banco que vai dar. Né? Agora, senador,
Quando a gente olha as reformas que estão acontecendo no mundo, nesta área, trabalhista e previdenciária, elas têm todas o mesmo eixo. Enfraquecimento das organizações sindicais, precarização do trabalho, redução da renda na mão da população em geral. Ou seja, nós estamos vivendo uma ditadura do sistema financeiro e do capital. E a segunda pergunta, vai dar para aprovar a lei de abuso de autoridade? Bom, em primeiro lugar, esse movimento começou já na Europa, né? Com a queda da União Soviética, o capital resolveu se restabelecer como poder único. A ideia é pôr todo o poder ao Banco Central e, no fim, eles querem um governo único no mundo. Um único Banco Central, um governo único. Os Estados Unidos sonham em ser o feitor desse processo todo. A China hoje se apresenta também com alguns interesses. O pessoal diz, nós precisamos agora alinhamento com os BRICS, nós precisamos da multipolaridade. BRICS também sim. Mas eu jantei com o embaixador da China, a convite da Cátia Abreu, outro dia ela organizou uma reunião lá na embaixada. E ele me dizia, a mim e aos outros, 200 empresas chinesas estão no Brasil. Que maravilha. Nós temos grande interesse no Brasil, mas mais no quê? No Nordeste e no quê? Não, nós queremos plantar cana no Nordeste. Porque nós estamos montando um programa de despoluição da China agora e queremos 20% de etanol no combustível. Então, países têm interesses. O discurso da fraternidade não é compatível com a tentativa da China resolver o seu problema interno com 2/3 do território com chuva ácida. E nós temos que ter uma visão nacionalista, fraterna mais nacionalista. Se nós não defendermos o Brasil, nós vamos virar um Porto Rico, um Estado associado com o povo semi-escravizado. Não tem outra saída. Eu tenho certeza que esse papo vai continuar depois do programa, porque a gente, infelizmente, vai ter que terminar o programa, mas gostaríamos de agradecer a sua presença. Está vendo como aqui. ela é? Primeiro ela me cortou 3 vezes, agora, quando a conversa fica boa, ela interrompe tudo. Não, a gente costuma dizer que depois do programa sempre tem um café, uma cerveja, quem sabe, né? Para a gente poder continuar a conversa, mas eu agradeço a presença do senador. Gostaria também de agradecer aos nossos convidados, o Pedro Fassoni Arruda, que é cientista político e professor da PUC de São Paulo, a Jéssica Daiane, que é vice-presidente da União Nacional dos Estudantes, e o José Lopes Feijó, comentarista político da TVT. O programa Entrevistas volta na próxima semana. Até lá!